galera, estamos dando início aí a esse formato inovador de live aqui, CC Responde simultâneo com um episódio do Cássio Cortes Show. Então vai ser muito legal que quem estiver aqui na live, quem mandou a sua pergunta vai poder participar em tempo real e quem não pôde participar vai poder assistir ao Cássio Cortes Show na sexta-feira aqui, porque afinal muitas das dúvidas do público pode ser a dúvida de você que não participou, então a coisa fica toda esclarecida, né? Um tema que a gente já percebeu que dá muito pano para manga, gera revolta, gera engajamento, né? E na verdade, assim, a revolta é muito legítima porque o consumidor brasileiro viu aí o seu poder de compra ser erodido profundamente nos últimos 6 anos. E há uma disparidade clara, né? Você vai vendo o valor numérico mesmo do seu salário, da sua renda, caso você não seja um assalariado, não crescer tanto à medida que você vê também os valores dos preços de carro, principalmente a cada lançamento, né? Chama muito a atenção, crescendo em outra proporção. E isso vai gerando uma frustração e acho que mais do que uma frustração, um sentimento de incredulidade, né? Ao que atribuir esse fenômeno, né? Então, também de uma forma aqui um pouco diferente, eu recomendo muito que você, se você principalmente está ouvindo aqui no podcast, vá lá no meu Instagram, @CassioCortes, no IGTV. 2 semanas atrás a gente fez uma live chamada Carro é Caro no Brasil? Interrogação, como diria Roberto Avalone. E lá eu acabei, junto aqui com o meu computador de apoio, acabei mostrando uma série de fatores aí, macroeconômicos que caracterizaram a economia do Brasil, com perdão da redundância, nos últimos 6 anos, e são os principais fatores para essa discrepância cada vez maior entre a renda média do brasileiro, que só cai desde 2014, e o preço médio de carro no Brasil, que proporcionalmente só sobe, num cenário aí que a gente tem de recessão, ou mais do que recessão, na verdade, na média desses 6 anos, a gente tem uma grande estagnação econômica. E eu até me chamo a atenção como a imprensa de economia em geral, enfim, os analistas econômicos não colocaram isso, né? Sei lá, a gente tem aí sempre a grande recessão, a grande depressão dos Estados Unidos ali, dos fim dos anos 20, né? Início dos anos 30, depois a gente teve a grande recessão, que foi chamada ali a crise econômica de 2008, e no caso do Brasil, ninguém está colocando aí esse fenômeno, ou pelo menos eu não vejo, né? Eu que não estou no dia a dia da economia, eu não vejo esse fenômeno que acontece com a economia brasileira de 2014 para cá. Para mim só se compara ao que aconteceu nos anos 80, né? Os anos 80 foram chamados a posteriori de década perdida, e a gente já tem aí mais do que consolidada uma década perdida no Brasil, vindo de 2014 para cá, porque a gente não vai retornar. E aí veio a nossa gloriosa com muita ironia aqui, evidente, pandemia, para de fato consolidar de vez o fato de que esse período aí de 2014 a 2024, no mínimo, né, falando de 10 anos, vai ser uma década perdida para a economia brasileira. Ontem, inclusive, eu estava no evento virtual, né, um Zoom de fim de ano da Ford. A Ford é uma empresa que é muito interessante, sempre me chamou a atenção e sempre manifestei a minha admiração pela Ford, no sentido de, sempre que a Ford fala de um lançamento ou nesses eventos de fim de ano, que tradicionalmente são presenciais, ela traz muito o feeling macroeconômico da empresa em relação ao país, e isso ajuda, né, a gente a ter uma perspectiva aí em primeiríssima mão de uma grande montadora, historicamente a 4ª montadora no Brasil, nos últimos anos caiu para 6º, e isso até foi perguntado nessa coletiva ontem para o Lyle Waters, que é o CEO da Ford para a América Latina, e o Lyle disse que a Ford só espera que os níveis, por causa da pandemia agora em 2020, que a Ford só espera retomar os níveis de 2019 em 2023. Então, isso aí falando do contexto de pandemia, hein? Então, juntando aí aos 6 anos da grande estagnação que eu falei de 2014, de 2014 a 2023, o que temos? Uma década perdida, literalmente, aí 10 anos em que a economia brasileira, e especificamente o setor automotivo, não cresceu. 10 anos de estagnação, galera, para um país que
é um país em desenvolvimento que exige, né, para que as pessoas, para que a gente suba aí, né, a gente é a 80ª renda per capita do mundo, para que a gente tenha mais emprego e renda da população, a gente precisa crescer a níveis interessantes ano a ano, né? Uma economia muito madura, como, sei lá, uma Dinamarca, uma Suíça, pode se dar ao luxo, entre aspas, de ter taxas de crescimento de 0,5%, de 1%, de 2% ao ano. O Brasil não pode se dar esse luxo. O Brasil é um país que tem muita pobreza, né? Tem uma renda média baixa e ainda tem um crescimento populacional significativo. Então, para que a renda média da população esteja crescendo acima do crescimento populacional, né, da população economicamente ativa, principalmente, o Brasil precisa crescer 4%, 5%, 6% ao ano, ao longo de vários anos, e isso não acontece nem por um aninho sequer, desde 2014. Então, voltando aí, se você está pegando, né, toda essa contextualização a gente trouxe no IGTV da semana retrasada, procura lá, Carro é Caro no Brasil, a gente apresentou gráficos, planilhas, números. Então, o que eu não fiz na semana passada e vou fazer agora é, de fato, me dedicar aqui a responder pergunta atrás de pergunta de vocês, que foi o que não deu tempo de fazer na semana passada. Então, vamos tentar aqui ir passando e, à medida que a gente ventila as frustrações aí de vocês que vêm nas perguntas, a gente vai também respondendo aí dúvidas de todo mundo, não só de quem está perguntando, né? Então, eu vou tentar alternar também as da caixinha com as da galera que está aqui na live. Galera que está aqui na live, por favor, hoje não falarei sobre Fórmula 1, sobre Pietro Fittipaldi, sobre Mick Schumacher, sobre George Russell. Vou fazer uma outra live simultânea ao Qualify da Fórmula 1 no sábado, aí a gente fala sobre esses tópicos. Começando aqui com o Fidel Colares, falando que carro é caro no Brasil, assim como tudo está caro no Brasil. Esse é um contexto que a gente trouxe bem forte lá no IGTV da semana retrasada, meu caro Fidel Colares, que é exatamente isso, né? O Brasil... O que acontece é uma soma aí de inflação alta nesses anos, né, acumulada, e aí é o juro composto, galera, aquele velho drama, né? Você bota ali 4 ou 5% de inflação no ano, não parece muito, mas 4, 5, mais 4, 5, mais 4, 5, mais 4, 5, mais 4, 5 em 6 anos dá muita coisa. E aí no contexto pandemia, a gente tem o real perdendo muito valor. Esse foi um outro número interessante que o Lyle trouxe ontem, né? Mas isso aí nem precisa falar do Lyle, né? Porque é uma coisa fácil de você levantar esse número aí. O real desvalorizou 20% esse ano, e até contextualizando essa questão, carro é caro no Brasil, o peso argentino, por exemplo, desvalorizou 30%. Como eu falei na live anterior, caro é sempre um conceito relativo, né? Para o Jeff Bezos, dono da Amazon, nada é caro. Nenhum carro, nenhuma Bugatti, nenhuma Ferrari 250 GT clássica aí de 30 milhões de dólares é cara, mas para o brasileiro que ganha salário mínimo e vive de transporte público, qualquer carro é caro. Então vamos sempre ter noção quando a gente trata desses termos, né? Caro e barato são preços, são conceitos relativos. Agora, o preço do carro no Brasil está acima da média do mundo? Está sim, porém está hoje abaixo da média dos vizinhos, porque justamente esse contexto todo aí de pandemia, quanto mais frágil é uma economia, mais ela sofre, e economias como a Argentina, Uruguai sofreram mais do que a nossa, e a desvalorização da moeda foi ainda maior, a inflação foi ainda maior. E já há alguns anos, né, a Argentina tem carros mais caros do que nós, quando a gente equaliza tudo aí para a mesma taxa de câmbio, né? O Uruguai tem carros mais caros do que nós, então o Brasil tem carros caros sim, mas não está hoje entre os carros mais caros do mundo, até porque a nossa moeda está muito fraca. O que a gente tem que gera essa revolta aí da galera é uma discrepância cada vez maior entre o crescimento da renda média e o crescimento, a inflação, o subimento, vamos chamar assim, dos preços. Então, vamos seguindo aqui com perguntas da caixinha. Aqui o Bernardo Maba faz um pouco desse raciocínio que eu acabei de fazer. Se converter a moeda de uns 30 anos para valores atuais, na verdade os carros estão mais baratos. Interessante que você trouxe aí, Bernardo Maba, porque de fato o carro já foi muito mais caro no Brasil. Se você pegar esportivo dos anos 80 e 90 ali, que a gente tinha Gol GTI,
KDTSI, esses carros são lendários para os corações acelerados até hoje, e você atualizar os valores desses carros para hoje, são carros de mais de 200 mil reais, né? O carro foi durante muito tempo algo muito exclusivo, muito inacessível para imensa maioria da população brasileira, mais ou menos traçando um paralelo aí como foi a viagem aérea durante muito tempo, né? E aí houve um ciclo virtuoso que, se a gente pegar os anos do Plano Real, mais os anos Lula ali do boom das commodities, óbvio que a gente teve altos e baixos, mas se você pega essa fotografia que vai de 1994 até 2014, a gente tem 20 anos em que o crescimento, o maior ganho de poder de compra da história do Brasil, o maior ganho de distribuição de renda da história do Brasil em 20 anos. O Brasil tirou muita gente da pobreza, e não só da pobreza, né? Elevou, vamos dizer que muita gente da classe D subiu para C, da C para B. O Brasil chegou a ser um país, pela primeira vez na história, majoritariamente de classe média. O que significa isso? Significa que a maioria da população estava nas classes A, B e C. Isso aconteceu ali por volta de 2008, 2009, se chegou a esse parâmetro. Então houve um ganho de escala imenso com várias indústrias. A indústria de viagens aéreas foi uma, e a indústria automobilística brasileira foi outra. Teve um ganho de escala imenso, e com ganho de escala imenso, os preços em relação à renda média da população caíram. Então, o carro no Brasil em 2010, ele era muito mais barato do que o carro no Brasil nos anos 80 e 90. Eu comecei a assinar 4 rodas aos 8 anos, em 1990, e a 4 rodas sempre trouxe muita informação de mercado, né? Até hoje traz ali nas páginas finais. Eu lembro bem dos números. O mercado brasileiro ali em 90, 91 era um mercado de 600, 700 mil unidades, não figurava entre os 10 do mundo, e o Brasil entra aí a partir de 94 até 2000 o nosso recorde foi 2012, né? Mas esse período para arredondar 94 a 2014, a gente tem um ganho de poder de compra, um ganho de escala imenso. E em 2012 a gente chega a ser o 4º mercado do mundo, com 3 milhões e 800 mil unidades. Então, vamos facilitar a conta aqui para jornalista que não é tão bom de conta: 6, 12, 18, 24, 30, 36. O mercado brasileiro mais ou menos quintuplica em 20 anos. Do início dos anos 90 até 2012, o mercado brasileiro cresce 5 vezes. E de lá para cá, o que aconteceu? Ele encolhe, né? O mercado brasileiro vai fechar esse ano próximo das 2 milhões de unidades, que é o patamar que ele tem um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, que ele tem estado desde 2016, que foi o nosso pior ano. 2016 foram menos de 2 milhões de unidades, então muita atenção a esse número, né? De 2012 a 2016, em apenas 4 anos, que é o início aí dessa grande recessão que acontece, grande estagnação que eu estou chamando que acontece no Brasil. O mercado brasileiro cai à metade, e de lá para cá ele nunca se recuperou. Nunca teve um ano de grande crescimento, né? E mais do que isso, não teve crescimento sustentado. E aí veio a pandemia para melar tudo de vez. Vamos seguindo aqui. Maleta de carrinho Hot Wheels, falou doce arroz aqui. O Git Miller, aqui, deve ser André Guilherme Miller, algo assim, pergunta, né, do valor de um carro sem financiamento, quanto é imposto, lucro da montadora e etc. A conta, quando a gente fala de carros de volume no Brasil, mais ou menos, números gerais, né, isso varia se o carro é importado ou não, varia a taxa de IPI que incide sobre o carro, que varia conforme litragem do motor, etc, etc. Mas, bem grosso modo, na média, a gente está falando que no mercado brasileiro, mais ou menos 30% do custo é imposto, pouco mais, até 33%, 34%, 35%, 36%. Mais ou menos 10%, um pouco menos. Quanto mais barato o carro, menor a margem, tá, da montadora. Mas nos segmentos de grande volume do Brasil, quando a gente fala de carros como Onix, HB20, esses carros aí, a margem da montadora está ali entre 6%, 7%, 8%. Mas na média do mercado brasileiro está em 10%. Carros como os SUVs aí que tanto... Por que a montadora gosta tanto de SUV? Porque a margem é maior, o ticket de entrada é maior e a margem é maior. Então, na média, a margem da montadora na casa de 10%. A margem do concessionário no Brasil hoje é espremidíssima. A gente conversa bastante com os concessionários, né? Porque, por exemplo, a relação entre o concessionário e a montadora é uma relação
econômica muito única, né? Por exemplo, não existe concorrência, né? Se você é um concessionário Toyota, você é um concessionário Honda, você é um concessionário Ford, você só pode comprar, respectivamente, da Toyota, da Honda e da Ford. A sua bandeira exerce um monopólio sobre você, né? E quem exerce esse monopólio tem um contrato lá com muitas regras. Entre essas regras está a questão de que não existe volume. Isso é uma coisa muito interessante, né, de você pensar. Por que as concessionárias... Eu não estou dizendo que isso é errado, tá? É uma forma, por exemplo, de uma concessionária que é um grupo empresarial com apenas uma unidade lá em Cabrobró das Perdizes poder praticar o mesmo preço que uma filial de um grande grupo. Aqui em São Paulo a gente tem vários grandes grupos, Caltabiano, Itavema, enfim, da mesma montadora praticar o mesmo preço. Como que a montadora garante isso? Uma das formas é que não existe negociação, não existe ganho de escala. Se a concessionária, vamos manter o exemplo da concessionária Toyota, se a concessionária Toyota vai encomendar um Corolla XL, XEI, acho que é a versão 2.0 do Corolla, vamos chamar de Corolla 2.0 mais fácil. Acho que XEI é antigo, hein? Acho que hoje em dia é GLI o Corolla 2.0, exatamente. Se a concessionária lá de Cabrobró vai encomendar uma unidade de um Corolla GLI, ela custa X quando a fábrica fatura para a concessionária. Se a concessionária aqui de São Paulo vai encomendar 50 unidades desse mesmo carro, ele também custa X. Não tem ganho de escala. Então, para a concessionária conseguir ser mais competitiva em preço diante das concorrentes, quando ela está num mercado muito concorrido, vamos manter o exemplo aí do mercado de São Paulo, ela tem que comer a própria margem. Então, hoje em dia, nesses carros de bastante volume, aí, esse segmento de entrada do Brasil, Onix, HB20, K, a margem da concessionária é menos de 2%. Eu falei aí que nesse segmento também a margem das montadoras oscila aí 6, 7, 8%. Vamos juntar a margem do concessionário e margem da montadora na casa de 10%. E o resto é custo de produção, né? Então, mais ou menos uns 60% do carro, um pouco menos, é efetivamente o custo de material, de mão de obra, de overhead que a montadora tem. Isso é muito importante. Tinha uma pergunta aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. O Otávio Oliveira Lima aqui fala de política de tributação de IPVA. Mas alguém estava falando, não achei aqui, tem tanta pergunta, a questão do incentivo fiscal, né? Um dos motivos que o mercado brasileiro teve um volume muito alto ali no segundo mandato do Lula foi que, com a crise mundial ali em 2008, uma série de isenções foram praticadas pelo governo para estimular a indústria nacional e preservar emprego, preservar PIB e tudo mais, tanto que a crise mundial afetou muito pouco o PIB brasileiro, né? O Brasil teve só um ano ali de estagnação em 2009 e retoma um crescimento acelerado em 2010. Foi o que o Lula na época chamou de marolinha, né? As economias mais maduras aí sofreram bem mais, levaram mais tempo para recuperar, para ganhar tração novamente. Então, essa isenção fiscal ajudou muito. Mas o que é uma isenção fiscal, né? Quando a gente critica, e quem é muito liberal na economia costuma criticar esse tipo de política de incentivo fiscal. E eu também não sou um grande fã, mas no caso específico da indústria automobilística brasileira, em que a carga tributária é altíssima, uma política de incentivo fiscal, como foi aquela ali de reduzir o IPI e reduzir o preço na ponta para o consumidor, para que o consumidor compre e haja volume, ela nada mais é do que um ajuste a uma carga tributária minimamente racional, né? Uma carga tributária que não onera 35%, 40% do produto, como chega a ser no Brasil. Então, o que a gente precisaria, entre aspas, é um incentivo fiscal permanente, né? Uma redução bruta da carga tributária, principalmente IPI e ICMS, que são os impostos que mais incidem sobre o carro, além de todos os impostos que incidem várias vezes na cadeia, mas isso aí é um assunto para uma outra live só sobre isso. E a maior prova do quão a questão tributária pesa, trazer aqui a do Agamel Andrade para trazer o tema, é a questão sobre veículos PCD, né? O PCD virou uma salvação da indústria brasileira. Hoje aí mais de 20% do nosso volume vem do PCD, justamente porque virou um jeito muito brasileiro, né? Um jeitinho brasileiro de ter alguma forma de diminuir essa carga tributária. Foi se expandindo cada vez mais a condição que está habilitada para PCD,
Então você tem, eu me lembro, a gente gravou no início desse ano, antes da pandemia, uma ação de vendas em uma concessionária Toyota aqui no ABC, e atrás de uma das mesas de venda tinha lá um pôster, uma colinha assim para o vendedor, de quais são as condições que habilitam alguém para pedir a isenção de PCD. E era uma lista de mais de 30 itens, né? Então foi uma forma que, por vias tortas, o governo foi encontrando aí, acho que até um pouco de lobby das montadoras, de ir aumentando cada vez mais a quantidade de condições que habilitam para um PCD, para justamente possibilitar um volume cada vez maior de vendas de carros com uma carga tributária não tão abusiva, vamos chamar assim, né? Não tão alta, o que é, infelizmente, errado, né? Porque o PCD está isentando. A gente tinha que achar você criou ali uma cota de privilegiados, né? Infelizmente, por mais que quem pede a isenção de PCD, evidentemente, na imensa maioria das vezes, tem motivos legítimos para isso, né? Mas a gente acaba criando um mercado ali de mais ou menos 20% do volume que paga zero, um mercado de imposto, né? De IPI, de ICMS, um mercado de 80% que paga 35%. Então, o que a gente, se todo mundo pagasse mais ou menos 10, mais ou menos 12, mais ou menos 15, a gente teria uma indústria mais saudável e poderia sim manter a isenção do PCD, não pagando esses 10, 12, 15, né? Mas aí a discrepância não seria tão grande entre quem paga imposto e quem não paga. Vamos seguindo aqui. O VValsec aqui, um pouquinho, muita gente falando de indústria nacional, né? Essa é uma outra questão mais ampla, aí, as razões históricas de por que não temos indústria nacional, basicamente porque a indústria automotiva é uma indústria de capital intensivíssimo, né? Volume de investimento enorme, e a gente nunca teve aqui no Brasil um conglomerado que apostasse na indústria automobilística e tivesse como competir com os grandes grupos estrangeiros, né? O máximo que a gente teve com alguma atração foi justamente quando o governo se envolveu um pouco ali nos anos 60, tivemos a FNME, né? A Fábrica Nacional de Motores, enfim. Vale lembrar que a nossa indústria automobilística ela é um bebê, né? No contexto internacional aí, as grandes montadoras nos Estados Unidos se estabeleceram no início do século XX, na Europa também se consolidaram mais ou menos aí nas décadas de 10 e 20, e no Brasil elas começaram a chegar no fim dos anos 50, no início dos anos 60, que se começou a efetivamente produzir carro no Brasil, né? Então, a gente já estava aí uns 50 anos para trás do resto do mundo, e essas empresas como GM, Ford, Volkswagen já eram gigantes globais que tiveram condição de fazer investimentos pesados aqui no mercado brasileiro. Nenhum grupo metal mecânico brasileiro, vamos chamar assim, na época tinha condição de competir com isso. Aqui, ó, pegando o Diego Borges aqui, o Thiago Bagatoli falando em Gurgel. O governo não matou a Gurgel, galera. A Gurgel é o grande case, aí existe muita teoria da conspiração em relação ao que aconteceu com a Gurgel. O que aconteceu com a Gurgel é que ela estava jogando um jogo de uma piscina muito funda, né? A Gurgel ela nunca teve um produto claramente superior à concorrência e nunca teve uma escala que permitisse a ela competir com a concorrência, justamente o que eu estou falando. A brincadeira de investimento é muito grande, a escala é muito grande. Evidentemente que, e aí é uma questão polêmica, que dá para fazer uma outra live, né? Em dado momento, o governo brasileiro poderia ter decidido subsidiar a Gurgel, como, por exemplo, vários estados subsidiaram montadoras aí na guerra de ICMS, justamente no meio dos anos 90, né? O Brasil tem um boom de novas montadoras se instalando por aqui, justamente pela estabilidade do Plano Real, e depois ali, nesse período de grande crescimento da indústria de novo em 2005, a gente tem um outro boom. Em ambos os casos, os estados competiram entre si para ver quem traria a montadora, e muito em base de isenção de imposto, isenções que algumas permanecem até hoje, né? Que era a guerra de ICMS, guerra fiscal dos estados, que hoje em dia não pode mais, né? Mas foi um subsídio do governo brasileiro, não do governo federal, mas de governos estaduais, para que montadoras tivessem mais facilidade e menos investimento para poder produzir. Isso nunca foi feito de forma parcerona, assim, digamos, com a Gurgel,
E acabou que a Gurgel faliu por questões financeiras mesmo, né? Faltou capital ali para conseguir ser sustentável e ser lucrativa, né? A Gurgel, enquanto ela foi ali no contexto pré-importações, né? Vamos lembrar também que a Gurgel, ela se cria, entre aspas, para usar um gauchismo aí, mas ela tem um período aí de crescimento sustentado, justamente quando o mercado brasileiro está fechado, né? De 1976 a 1990 a gente não tem importações, e aí a gente tem o boom dos fora de série no Brasil, né? Várias montadoras, em inglês tem um termo muito bom, né? Cottage industry, no inglês da Inglaterra mesmo, que é a indústria de cabana, né? Literalmente. É uma coisa quase artesanal, que a gente tinha só 4 montadoras montando carros no Brasil nesse período: Chevrolet, Ford, GM e Fiat. Lembrando que a Fiat chega só em 76 também. E essas montadoras atendiam ali os segmentos de grande volume do mercado e passou a ter uma série de nichos não atendidos por essas 4 grandes, onde várias marcas que hoje são clássicas, são cultuadas, que eram chamados fora de série nacionais, passaram a atender. Então, Puma e Miura passaram a atender uma demanda ali de esportivos exclusivos de nicho, por exemplo, Santa Matilde, enfim, tantos outros. A Gurgel encontrou um nicho muito interessante de carros off-road, né? De off-roads baratos, o que seriam hoje carros aventureiros, né? Então a Gurgel, em cima da plataforma do Fusca, basicamente, criou carros que fizeram um sucesso relativo ali: Gurgel X12, Gurgel Carajás, Tocantins, enfim, jipinhos robustos, baratos, leves, né, porque de fibra, que deram à empresa um crescimento sustentável. Isso tinha a sentença desse tipo de produto, de todos esses, foi decretada quando o governo Collor reabriu, muito acertadamente, aliás, né, uma das poucas coisas que o governo Collor fez certo, reabriu o mercado brasileiro para as importações. Então todas essas montadoras, essa cottage industry brasileira, não tiveram mais como competir com as grandes marcas importadas que passaram. Fazendo uma comparação bem tosca aqui, mas, por exemplo, lá da Niva chegou no Brasil para competir com esses Gurgel off-road e era um produto superior por um preço inferior. Então, e o João Amaral Gurgel era um cara inteligentíssimo, né? Ele percebeu que esse nicho dele ia morrer e ele tentou direcionar para um outro nicho onde ele poderia ganhar muita escala, que seria o carro urbano, né? O subcompacto. Então, o primeiro projeto é o BR-800, depois tem o Super Mini, mas para esse tipo de produto barato, com margem baixíssima, funcionar, ele tem que ter muita escala. Para ele ter muita escala, ele tem que ter muita aceitação do consumidor e muito investimento, né? Uma planta imensa, capaz de produzir dezenas, quiçá centenas de milhares de unidades por ano. O Gurgel nunca teve bala para fazer esse investimento, teve a ousadia de tentar, o que é muito elogiável. E mesmo assim, mais do que isso, ele transitou num segmento que até hoje o consumidor brasileiro, olha que loucura da gente parar para pensar, até hoje o subcompacto ele é rejeitado, entre aspas, pelo consumidor brasileiro, né? Pensem bem aí quantas tentativas a gente teve agora, de uns 3 anos para cá, com o Kwid, que esse segmento, que é o segmento D, não, segmento B, segmento A, segmento B é o nosso hatch compacto aqui, seguindo aí Onix, HB20, Polo, Fiesta, historicamente esse segmento que é o segmento de grande volume na Europa, e tem o segmento abaixo, segmento A, que é o segmento de Up, Citroën C1, carros que são muito compactos e o brasileiro, como tem o carro como um investimento alto, ele meio que parte, é o carro da família, que o brasileiro, a nota de corte dele, digamos assim, do consumidor médio brasileiro, é um carro que leve pelo menos 4 pessoas e bagagem. E esse segmento A de Kwid, de Up, de Mobi, ele não necessariamente proporciona isso, né? São carros com porta-mala muito pequeno, com coisas que viram até fonte de reiterismo na internet, né? Por exemplo, o Kwid tem só um limpador, tem rodas de 3 parafusos. Isso tudo é totalmente tradicional e aceito no mercado europeu quando se fala de carro urbano. O Gurgel estava vindo com esses conceitos de carro urbano de tamanho menor e de soluções inovadoras aí para cortar custo, num mercado brasileiro 20, 30 anos atrás, ainda mais cheio de preconceitos e restrições, né? A gente testou o BR-800 no especial 60 anos da indústria brasileira, que é um dos vídeos
mais injustiçados do Acelerados para mim, um vídeo muito legal que não tem tantos views assim, mas, por exemplo, eu lembro, guiando o BR-800, uma das coisas que ele trazia de inovação todos os comandos por teclas, né, no painel, para você não ter as alavancas, né? Quando você tem a alavanca, você tem elementos móveis maiores ali, maior fiação, uma coluna de direção maior. Então o BR-800 tem o volante com uma coluna bem curtinha, bem próximo do painel e tudo em teclas ali, interruptores simples para reduzir custo, né? Então foi algo que o consumidor brasileiro nunca abraçou e o investimento para ganhar escala também nunca esteve lá. Então não temos muita teoria da conspiração aí para alimentar, no caso da Gurgel. O Rafael Marcondes aqui, e aí eu recomendo muito para o Rafael Marcondes e para quem não ouviu a live anterior, aí, o carro é caro no Brasil, a gente precisa parar, e esse é um grande mal aí que está na política hoje, está em várias coisas, vai muito além da discussão de carro, o grande mal de decretar sentenças absolutas que são falsas, né? Que sem ter informação por trás. O Rafael Marcondes diz aqui, as montadoras se aproveitam do brasileiro aceitar tudo. O brasileiro não aceita tudo, Rafael Marcondes. Acabei de dizer, por exemplo, como ele não aceitou os veículos subcompactos da Gurgel, mas mais do que isso, o brasileiro hoje, em termos de volume de carro, ele aceita, entre aspas, menos da metade do que ele aceitava 8 anos atrás. O argumento mais... E aí vou usar uma palavra forte, mas a expressão mais burra, que essa frustração que quem gosta de carro sente, de não poder mais comprar o que podia comprar um tempo atrás, a forma mais burra de como ela se manifesta é enquanto o brasileiro compra mesmo, então temos que boicotar. Primeiro que, como eu explico nessa outra live mais em detalhe, se a gente diminui o volume no Brasil, as montadoras são obrigadas a aumentar a margem. Quando o volume cai, a margem aumenta, o preço aumenta, é o que aconteceu agora na pandemia. Mas mais do que isso, o brasileiro não está aceitando tudo. Em 2012, o carro mais vendido do Brasil era o Gol, com 400 mil unidades vendidas por ano. Esse ano, o carro mais vendido vai ser o Onix, com 120, 130, 140 mil. O brasileiro compra hoje menos da metade do que ele comprava 8 anos atrás. Esse argumento tão jogado a esmo na internet tem quem compre. Não, se você analisar numericamente, não tem quem compre, não está tendo quem compre. A nossa população aumentou, a capacidade instalada das montadoras aqui no Brasil é a mesma, mas mais do que isso, a nossa população aumentou e o número de pessoas que compram carro despencou. Então, na verdade, tem cada vez menos pessoas comprando carro, porque cada vez menos pessoas têm condição de acompanhar o crescimento dos preços que aconteceu, porque, como eu falei aqui no início, há 6 anos a renda média do brasileiro não sobe, e há 6 anos a inflação e o juro composto faz o seu papel matemático e há 6 anos o real, principalmente esse ano, perde valor, né? Então a conta é uma curva aqui, né, que vai cada vez mais espaçando, né? É difícil fazer espelhado assim, né? Vai fazendo assim. Vamos... mas eu peguei do Vevalsec aqui, a gente entrou em designers e criadores automobilísticos nacionais, dei toda essa volta aí falando um pouco do histórico de Gurgel, mas sim, o que a gente estava falando ali, porque a gente faz as afirmações sem ter a informação. Por que não há investimento em designers e criadores automobilísticos nacionais? Há, meu caro Vevalsec, e há bastante. Ontem mesmo, o prêmio Talento Design da Volkswagen, do qual eu já tive a honra de ser um dos jurados, aí, se não me engano, 2 anos atrás, anunciou seus ganhadores. A Volkswagen e outras montadoras também no Brasil tem grandes programas aí de estímulo aos estudantes de engenharia, aos estudantes de design, para formar profissionais que vão trabalhar nos centros de design, nos centros de engenharia dessas montadoras no Brasil. Então, há sim grande investimento das montadoras em designers e criadores nacionais. E a gente tem exemplos aí, como se você está ouvindo aqui no Cássio Porto Show, esse episódio especial aqui, uns 2, 3 meses atrás, a gente teve como convidado o José Carlos Pavone, que é o head de design da Volkswagen para a América Latina, já trabalhou na Matriz, é um cara que assinou muita coisa, o irmão dele, o Marco Pavone, também, hoje segue trabalhando, se não me engano, na Alemanha. O José Carlos Pavone, por exemplo, é o autor do Nivus, que é um projeto nacional feito para o mercado internacional, um carro que foi concebido no Brasil para ser vendido no Brasil e ser exportado, inclusive, para a Europa. Eu queria vir aqui um pouco, isso aqui o Anderson Silva, que não é o lutador, o mercado de seminovos
será uma tendência por causa dos preços altos dos carros novos. Isso sempre acontece, Anderson Silva. O mercado de seminovos ele cresce, praticamente a correlação é direta. Quando o mercado de novos vai caindo, o mercado de seminovos vai subindo, e isso é uma outra coisa maluca que a gente não se dá conta aí. O mercado de carros usados no Brasil é gigante, 4 ou 5 milhões de unidades aí transacionadas por ano. Ele é 2, às vezes 3 vezes maior do que o mercado de carro novo, e é isso, é matemática simples, né? As pessoas, à medida que os preços crescem acima da renda da população, as pessoas vão se adaptando e quem considerava, sei lá, um SUV médio passa a considerar um SUV compacto, quem considerava um SUV compacto passa a considerar talvez um hatch compacto, e você vai descendo essa escadinha até que quem considerava carro zero passa a considerar somente carro seminovo ou usado mesmo, né? Só o Anderson Silva não precisava ter mandado essa mesma pergunta 25 vezes. Beltrão Gabi falando que o problema no Brasil é o problema de compra e não o preço do carro, foi o que a gente mostrou bastante aí na live da semana retrasada. Aqui o João Escher tem uma interessante aqui, ó. Essa alta dos preços, né, tem previsão de estabilizar ou de reduzir? Vai depender muito do que vai acontecer com a economia brasileira no que vem, e a gente vive hoje uma realidade de um governo que é um pouco eletrocardiograma, né? Como eu falei na live anterior, o capitalismo é uma grande competição, né? E as subsidiárias brasileiras de multinacionais, elas competem com outros mercados. E esses muitos anos que a gente tem de estagnação econômica, somados a coisas que hoje são impensáveis assim no contexto da governança corporativa das grandes empresas, né? Vamos lembrar aí, quem são as montadoras que são os grandes players do mercado brasileiro, onde elas estão baseadas, né? A gente está falando de muitas marcas europeias aí, vamos lá, Volkswagen, Renault, FCA, Fiat, né? Só para nomear uma de cada grande país aí europeu. A Europa é um lugar onde o ambientalismo não existe mais discussão sobre ambientalismo nas grandes economias ocidentais europeias. A maioria dessas grandes economias ocidentais europeias, por exemplo, já decretou uma data em que o carro a combustão não vai mais ser permitida a venda. E são horizontes não tão distantes, né? Estamos falando de 2035 na Alemanha, não, 2050 na Alemanha, acho que dos países europeus o primeiro é a Inglaterra, que é 2040, na Califórnia é 2035, né? Que é o maior mercado dos Estados Unidos, a gente está falando de Ford, de GM e tudo mais. Então, quando a gente tem um governo que, por exemplo, não tem uma política clara de colocar a preservação do meio ambiente e a preservação da floresta amazônica, que é uma causa que ganha atração internacional muito facilmente, não tem uma política clara, isso espanta o investimento dessas multinacionais, né? E sem aterrissar tanto neste governo atual, mas o ponto como eu estava falando dessa questão da concorrência, né? Cada país aqui, você precisa que as montadoras e as grandes multinacionais, não só montadoras, queiram, entre aspas, comprar Brasil. Isso traz investimento estrangeiro, isso traz dólares para a nossa economia, o que traz crescimento econômico e valorização. O dólar abundante aqui desvaloriza em relação ao real, então o câmbio cai. E já faz 5, 6 anos em que, olha, tá difícil convencer alguém a comprar Brasil, né? Seja pela falta de crescimento econômico, seja por essa confusão de impeachment da Dilma, depois Temer quase teve impeachment também, depois um governo que é visto internacionalmente e por mim também, e eu diria que por qualquer pessoa de bom senso, visto como um governo de extremos, né? Um governo extremista, na questão ambiental inclusive. Então, lembrando que o carro é um produto que tem um ciclo de vida de 4, 5 anos, né? Se a montadora decide, não, eu vou lançar um novo produto do Brasil, vou construir uma nova linha de montagem, uma nova montadora, a gente está falando de investimentos bilionários e que vão ser autorizados hoje para dar frutos daqui a 4, 5 anos. Qual a perspectiva de 4 a 5 anos para o Brasil? Vai estar bom? Não sei. Quem somente a mãe de Ná, que Deus a tenha, poderia resolver. Só que o histórico não recomenda, né? Como é que foram 5 anos para trás? Foram horrorosos. Então, a gente está atraindo cada vez menos investimento, né? Então, para tentar aterrissar na sua resposta aqui, João Escher, a previsão de estabilizar ou reduzir. Estabilizar vai acontecer
quando a gente retomar um crescimento econômico sustentado aí e a nossa moeda parar de perder valor. Isso pode acontecer numa fotografia já no ano que vem, né? Se o rebote aí da pandemia for razoável ano que vem, o sangramento do real versus o dólar dá uma estagnada e a perspectiva de volume do mercado, né? Com mais volume, se a gente for crescer aí 5, 10% ano que vem, que ainda seria muito distante dos patamares de 2012, mas se a gente tiver um crescimentozinho razoável, estou falando de crescimento da indústria automobilística, não da economia, tá? Economia ano que vem, joguem as mãos para o céu aí se a gente crescer 1 ou 2%. Mas a indústria automobilística, que caiu muito esse ano, tem sim a perspectiva de crescer, sei lá, 5, 7, 10% ano que vem, não sei. Se a gente tiver esse cenário otimista, que ela cresça mais de 5%, vamos chamar, a gente vai ter os preços estabilizando, né? Reduzindo, eles não vão reduzir nunca, né? Como é que o preço reduz? Na verdade, é ele começar a crescer num ritmo menor do que o crescimento de renda da população. E isso a gente só vai ter um crescimento econômico sustentado desses percentuais que eu estava falando. Pelo menos, no mínimo dos mínimos 3%, mas na verdade, considerando o crescimento populacional que existe no Brasil ainda e o quão baixa é a nossa renda per capita, a gente precisa ter crescimento de 4, 5% ao ano durante 2, 3, 4, 5 anos para proporcionalmente o carro ficar mais barato em relação à renda média do brasileiro. É feia a situação, galera. A gente está num buraco cuja a saída é lenta e complicada. O M. Daniel aqui, por que os impostos sobre os carros são tão altos? Né? Tem toda a questão de custo do Brasil, a nossa economia é muito ineficiente. O índice de competitividade, que é outro tópico que eu falei na live passada do Brasil, está ali, número 80, 90. A nossa turma, em termos de facilidade para empreender, para abrir um negócio, para tocar esse negócio, a nossa turma é Armênia, é Botsuana, é nesse nível que a economia brasileira está em termos de facilidade de fazer negócio, segurança jurídica, infraestrutura. A gente aprofundou bastante esse tópico na live anterior, então, meu caro M. Daniel, eu sugiro que você dê um pulo no IGTV, @CassoCortes, e veja lá essa pequena palestra que a gente destrincha aí esses fatores macroeconômicos. Existe sim muitos outros países com preços mais altos, inclusive atualmente em função da crise da pandemia, os nossos vizinhos aqui, a grande maioria, Argentina e Uruguai especificamente, têm preços significativamente mais altos do que o mercado brasileiro. O Fábio Tobias aqui dá esse tipo de manifestação da frustração que a gente fala, né? Picapes no Brasil, preço de apartamento, carro dito de trabalho. Picape não é carro de trabalho, puro e simples, há muito tempo, né, meu caro Fábio Tobias? Ela virou um carro premium, e é o que eu estava falando. Quando o mercado é complicado, as montadoras vão para os segmentos que têm mais margem. Quanto maior o ticket, maior a margem. Especificamente as picapes são muito atraentes para as montadoras nesse sentido, porque elas são plataformas globais, né? A escala de uma Hilux, de uma Ranger, de uma S10, são carros que a produção global deles é casa de 1 milhão. Então, eles conseguem chegar aqui no Brasil com um preço relativamente, um custo, melhor dizendo, relativamente diluído, e por serem carros grandes, diesel, 4x4, etc, que tem muito conteúdo agregado, tem um ticket alto. Então, as montadoras gostam muito do mercado de picapes, porque é onde está uma das melhores margens. Mas esse tipo de raciocínio, preço de apartamento, carro de trabalho, as coisas custam, galera, o que elas custam. Elas custam o que as condições macroeconômicas e produtivas levam elas a custar. Aqui, ó, falando só um pouquinho da Ram 1500, aqui a pergunta do André Villarreal, amarra justamente com essa dúvida anterior, carro de trabalho. Não, a Ram 1500, que eu estarei amanhã no lançamento dela, nesta quinta-feira no Autódromo da Fazenda Capoava, é um carro de 300 mil reais, porque é um grande veículo de luxo, com muita potência, com muita tecnologia. Deveria custar menos? Deveria, se a carga tributária fosse outra, se a moeda estivesse mais forte, etc, poderia custar bem menos. Mas não é um veículo puro e simples de trabalho, vamos chamar assim. O Toctônio tem aqui uma muito interessante, ó. A renda caindo e os preços subindo será a extinção dos carros de entrada. Olha, extinção é uma palavra forte, Toctônio, mas sim, a gente tem montadoras que estão desistindo desse segmento, né? Esse segmento sempre foi ruim para as montadoras no Brasil. Margem pequena com ticket não alto. Então a gente tem
Por exemplo, a Honda, historicamente, namorou várias vezes esse segmento no Brasil. Lembram do Honda Brio, que é um projeto que a Honda vende na Tailândia? Foi cogitado para o Brasil, não veio. A Toyota relutou anos e anos para entrar nesse segmento, entrou com um projeto que já estava pronto lá da Índia, sem muito foco, que foi o Etios, sem apostar tanto no volume. Etios é um carro hoje que o que a Toyota produz, ela vende. E ela não tem interesse em fazer um grande investimento para aumentar o volume, porque a conta não fecharia desse investimento com esse volume adicional versus a margem nesse segmento, que é uma margem pequena. Então a gente tem montadoras que ou não entram ou desistem, né, desse segmento. Será que o Etios vai ter um sucessor no Brasil da Toyota? Acho difícil. Acho que o Yaris já virou ali um segmento acima, né, de hatch premium, e esse vai ser o piso da linha Toyota no Brasil. A Honda há muitos anos deixou que o Fit ali, que é um carro vendido a preço de hatch médio, seja a sua nota de entrada. A Ford, galera, pegando aí novamente a apresentação de ontem das perspectivas para o ano que vem da Ford, a Ford, caso vocês não tenham percebido, ela está largando de mão esse segmento também no Brasil. O Ka atual aí, quando provavelmente vai ter mais um refresh, né? Não no ano que vem, não está na estratégia de produto para o ano que vem, mas quem sabe em 2022. Mas eu duvido que a Ford vai fazer um grande investimento bilionário numa nova plataforma para manter o Ka competitivo contra os renovados aí, Onix e HB20 a partir de 2022 e 2023. Essa geração do Ka vai viver aí vai encerrar o seu ciclo, e a Ford está perdendo volume no Brasil e não se importa. A Ford era a quarta montadora historicamente do Brasil, hoje é a sexta, e ela está super ok com isso, porque ela está focando nos segmentos em que a conta fecha, que são os segmentos de SUVs, de picapes. Quais são os lançamentos da Ford no Brasil para o ano que vem? Ranger Black, Mustang Mach-1, Bronco, talvez Mustang Mach-E em 2022, o elétrico, né? Esse segmento de carro de entrada, ele vai ter cada vez menos players, né? Uma montadora que foi um pouco numa direção oposta foi a Renault. A Renault apostou forte nesse segmento com o Kwid. A Fiat, historicamente, tem um cordão umbilical forte nesse segmento. A Chevrolet, o Onix, ele é um projeto global que vende muito na China, então ela tem a escala gigante com o Onix, vai permanecer. A própria Volkswagen, se vocês forem ver, também não. Será que vai haver um novo Gol? Ou essa geração do Gol também vai ficando aí do jeito que dá? E depois a Volkswagen vai manter a nota de corte ali no Polo, já um segmento acima. É o que está acontecendo, é um segmento cada vez menos atraente para as montadoras, porque ele gera volume, mas ele não gera margem, ele não gera dinheiro no bolso. Quem sabe a gente não vai ter uma entrada de outros players, aí vai que os chineses entram mais forte, à medida que as montadoras tradicionais, as marcas mais tradicionais do mercado brasileiro vão, entre aspas, abandonando, né? Ou não focando, abandonando é uma palavra forte, mas vão focando cada vez menos nesse segmento. Mas grande insight seu aqui, Tony, exatamente isso. No fim, galera, é sempre a planilha de Excel que reina, né? A conta tem que fechar. Nesse segmento de entrada no Brasil, já há muitos anos, a conta não é atraente. Vamos aqui, seguindo. O Vitor Vasques fala aqui, ó. Só acho que os carros mais baratos deveriam vir mais equipados e não tão peladões. Os carros mais baratos... Olha, Vitor Vasco, eu discordo de você aqui. É difícil hoje. São volumes muito pequenos de carros no Brasil que são vendidos nessas versões peladonas, né? Vamos chamar assim, sem direção. A direção e trio elétrico virou o padrão da indústria, né? Os carros que vendem em grande volume no Brasil, mesmo em segmento de entrada, todos possuem esses equipamentos. 4 airbags... virou padrão da indústria também, mas é isso, né? Se a gente tem uma grande dificuldade de margem de preço no segmento de entrada, quando você tira equipamento, você consegue reduzir preço e às vezes aumentar margem, né? Vamos lá. O Nando Machado aqui, ó. Quem você acha que vai ganhar o Fast Driver Brasil? Eu já sei quem vai ganhar o Fast Driver Brasil, Nando Machado. As gravações já aconteceram, né? Mas, assim como em qualquer bom reality, a gente mantém segredo até o momento final. Muita gente aqui com muitas dúvidas off-topic, a gente pode abordar aí numa futura live mais genérica. O Gabriel Alves Biel aqui perguntando o que eu acho do governo Bolsonaro. Já expliquei bastante, né? Como fica difícil justificar na matriz de uma multinacional comprar Brasil,
quando a gente tem um governo instável. Isso é ruim para a macroeconomia do Brasil. O Rafão aqui falando sobre a assinatura de carros, né? Também é uma coisa que, quando você racionaliza e coloca na ponta do lápis, faz muito sentido, mas eu acho que o consumidor brasileiro, quando a gente fala de volume, né, o brasileiro, por mais que seja um clichê, gosta de carro, gosta do seu xodó e até tem uma questão de... eu confesso assim, que eu até assinaria um carro como segundo carro na minha casa, assim. Mas tem uma questão de não só de personalização, mas até de privacidade, no sentido de espaço pessoal, sabe? De coisas que você coloca num carro, enfim. Eu acho que o serviço de assinatura de carros no Brasil, por mais que ele faça sentido na ponta do lápis, eu acho bastante difícil que ele se torne assim, algo que represente, sei lá, 10, 15% do nosso mercado. Acho que sempre vai ser uma coisa bastante de nicho. A Ford está abandonando o Brasil? Pergunta o Luiz Eduardo Vela. Não, é o que eu falei. A Ford está fazendo o que Honda e Toyota fazem há muitos anos no Brasil, que é focar nos segmentos onde a conta fecha. Foi um dia de muitas notícias de Fórmula 1, muitas perguntas sobre Fórmula 1 aqui. Ford Bronco confirmado no Brasil, ainda não está confirmado qual Bronco, meu caro Dan Knepnick, mas vai ser um carro que vai vir, o Bronco Sport provavelmente vai vir, para brigar com o Compass ali, mas com as versões de topo do Compass. Acho que é um carro que vai chegar ali começando na faixa de R$150 mil. O Evandro Machado tem outra aqui, ó, vou começar a encerrar, que estamos chegando no limite de 1 hora do IGTV para o Cássio Cortes Show. Projetos rejeitados em alguns países são vendidos por aqui. Por que projetos rejeitados em alguns países são vendidos por aqui? Da onde você tirou essa informação, meu caro Evandro Machado? Não existe um projeto ser rejeitado num país. Não existe o órgão de aprovação de veículos do país, sei lá. Parece que a Chevrolet chegou com um projeto do Onix lá para o governo americano e o governo americano falou: não, está rejeitado aqui no mercado, leva lá para o Brasil. Isso não existe. O que existe são patamares de renda diferentes. Os Estados Unidos têm uma renda per capita que é 5 vezes a brasileira. O americano não precisa, entre aspas, existe esse segmento nos Estados Unidos. O carro mais barato dos Estados Unidos é o Mitsubishi Mirage. É um carro que equivale aí, em termos de equipamento e atualização de projeto, a um Joy, na verdade. Ele é um carro que está para trás do nosso Onix atual. Esse carro existe lá, ele custa $12 mil, se não me engano, é o preço de entrada. Só que ninguém compra, porque fazendo um leasing lá, um financiamento gastando, se você for fazer um leasing, né, por exemplo, que é uma modalidade muito comum nos Estados Unidos, para você fazer um leasing de um Mirage vai custar, sei lá, $100 por mês. Para você fazer um leasing de um carro de um segmento bem acima e bem superior, vai custar, sei lá, um leasing de um Corolla pelado, vai custar, ou de um Kia Soul, que é um carro compacto muito vendido nos Estados Unidos, vai custar $150. Então ninguém compra Mirage, as pessoas vão para o segmento superior, porque os carros são, em geral, muito mais acessíveis e a renda é muito maior. Então, vamos lá, vamos sempre ter cuidado com a afirmação categórica que a gente não fez o dever de casa, que a gente não tem a informação antes. Então, essa é uma afirmação totalmente errada, meu caro Evandro Machado. Vamos lá, mais duas para encerrar aqui. O Matheus Carvalho aqui é outro que eu recomendo que vá na live da semana passada, mas por que subiram os preços se as montadoras não tiveram aumento no custo de produção? Tiveram sim um grande aumento no custo de produção, meu caro Matheus Carvalho, porque boa parte do conteúdo dos carros no Brasil, uma grande parte na verdade, é dolarizado. A gente está numa economia global, o motor vem de um lugar, o câmbio vem de outro lugar. Por exemplo, a linha HB20, o motor vem selado da Coreia. Então, quando o dólar está R$3, a HMB, a Hyundai Brasil, paga, vamos dizer, $5 mil pelo motor, não sei, estou chutando um valor, tá? Mas se o dólar está R$3 mil, o motor é de $5 mil, custa 15 mil. Quando o dólar vai para R$6, o motor de $5 mil passa a custar 30 mil. E isso, evidentemente, reflete na ponta. Mas mais do que isso, mais do que essa desvalorização refletir, são as condições macroeconômicas que causam são o fator de maior pressão no aumento de preço. Como eu expliquei na outra live, a crise gera retração, a retração
o custo fixo da montadora. A gente tem uma capacidade instalada no Brasil de 5 milhões de unidades, mais ou menos, e a gente está produzindo menos de 40% do que isso. Talvez a gente feche em 2 milhões de unidades esse ano. Então, quando caem o volume, aumenta a margem. Tem menos gente com dinheiro, a economia foi para o buraco esse ano, o volume despencou, as margens aumentam. Vamos lá, mais uma. Vivas aqui também perguntando sobre o modelo de locação. Então, o Uber arretado aqui, ó. Vamos encerrar porque é uma boa alegoria dessa frustração de quem gosta de carro, que a galera, a gente precisa fazer o dever de casa de macroeconomia, e isso ajuda muito, inclusive, na hora de votar, na hora de outras decisões importantes da sua vida, aí, seja um financiamento imobiliário, a decisão de comprar um apartamento ou alugar, por exemplo. A gente precisa acompanhar o que acontece com a economia do Brasil, galera. O Uber arretado fala aqui, ó, paguei 58 mil no Onix LT 2 anos atrás, comprei um Polo TSI por 62 mil. Qual foi a inflação nesses 2 anos, meu caro Uber arretado? Se a gente pegar, vou fazer uma conta de padeiro aqui, mas 50 mil reais de 2 anos atrás, só de inflação, a inflação acumulada aí de 2 anos para cá é 10%. Só de inflação, uns 50 já vira 55 mil. Mais todos os fatores aí que a gente explicou de por que o volume está despencando, as margens aumentam, a dolarização, o nosso câmbio cada vez mais fraco, influi nos custos de produção, como eu acabei de explicar para o Matheus Carvalho, e influi no preço final, né, na questão da margem da montadora, despenca o volume, aumenta a margem. Beleza, galera? Tivemos uma live aí monotemática. Para quem ouviu no Cássio Couto Show, muito obrigado. Siga aí, se você está vendo a live, siga o @Cássio Couto Show. Se você pegou essa live no meio do caminho, também é uma boa forma de você conhecer o podcast aí, seguindo Cássio Couto Show. Se a sua dúvida não foi respondida, eu vou até fazer diferente. Vá lá em @Cássio Couto Show, show em português, CHOU, e deixa a sua dúvida no post mais recente, ali o seu comentário no post mais recente, que eu respondo por escrito ali, e conto sempre com vocês aqui no CC Responde, normalmente quarta, 6 da tarde, nem sempre dá, nem sempre a agenda permite, e também no Cássio Couto Show, esse sim, religiosamente, toda sexta-feira, às 8 da manhã. Muito obrigado.